Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isael e hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre as imagens que talvez vocês não saibam no Word, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, eu tenho que estar com um texto inserido aqui no meu documento. Então deixa eu voltar aqui essa posição para inserir um texto. Vou inserir um texto aqui com a fórmula de texto aleatório, range, tá? Então vou colocar aqui 3 parágrafos, cada parágrafo com 5 sentenças, para a gente ter aqui um texto um pouco grande aqui, né, no nosso documento. Pronto. O texto está aqui e digamos que eu quero adicionar uma imagem aqui no final desse parágrafo. Veja só, eu venho inserir imagens online, vou clicar aqui em pesquisa do Bing mesmo, e vou selecionar a primeira imagem de avião. Se você quiser selecionar a mesma imagem do que eu, é só selecionar a primeira imagem que aparece no estado de avião. Pronto. A imagem já aparece aqui no meu documento, tá? Isso aqui é maravilhoso. Só que eu não consigo mover essa imagem da forma que eu quero. Ela está sempre quebrando algum texto aqui, está sempre quebrando algo na linha. Por quê? Porque essa imagem ela é entendida pelo Word também como se fosse uma cadeia de texto. Veja o que acontece quando eu seleciono só a palavra economize e aumento ela, até ela ficar muito maior do que as outras, tá? Então aqui tem um exemplo maravilhoso. Eu tenho aqui a palavra economize e as outras palavras com o tamanho menor. E veja que essa palavra ela acaba interferindo em toda a linha do texto, né? É como se ela mesma não fosse uma parte separada do texto. E aqui é isso que tem que acontecer, porque é uma palavra. Mas uma imagem, ela não é parte de um texto. Então, como é que eu faço para que ela consiga se sair, né, de dentro dessa linha? Bom, eu posso até tentar diminuir ela aqui, mas não funciona, tá? Ela sempre vai estar trazendo essa quebra gigante aqui. Eu sempre acabo perdendo texto desse canto, desse ou de outro que eu vou colocar o avião, tá? A imagem. Bom, como é que eu faço para modificar isso? A gente tem aqui do lado da imagem uma opção chamada opções layout. Aqui você pode selecionar alguns outros layouts, tá, que você pode estar trabalhando. Eu vou explicar para vocês brevemente como é cada um desses layouts e aí você pode estar utilizando e testando no seu computador. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês é a que eu mais gosto, é a forma quadrado. Dessa forma, o texto ele para de ser mais um elemento na linha, né, e passa a ser agora um elemento quadrado, que o texto vai se dispor de acordo com o que você selecionar aqui no seu documento. Então, se agora eu quero ter a imagem aqui em qualquer lugar, eu posso arrastar e o meu texto vai ser disposto automaticamente. Outra coisa que eu posso estar utilizando é justa. Nesse formato justo aqui, não tem muita diferença do quadrado, porque é necessário uma imagem PNG para a gente ter aqui uma imagem com disposição justa. Eu vou tentar achar aqui para vocês uma imagem PNG e já volto. Pronto, pessoal, achei essa logomarca aqui da BMW e ela é uma imagem de formato PNG. Só que como eu acabei de inserir ela aqui no meu documento, né, tá daquele formato. Então agora eu vou mudar ela aqui para quadrado para vocês verem, né? Deixa eu tirar aqui essa foto do avião. Com quadrado ela fica assim, tá? As partes brancas aqui no fundo da imagem não existem, elas são realmente partes brancas, né? São partes vazias. Então eu posso selecionar aqui justa e olha só, o texto ele vai tentar fazer o máximo possível para chegar mais perto da imagem. Então até essa parte que está dentro do quadrado da imagem, mas é vazia, o texto consegue, né, se locomover aí, ok? Então se você quiser fazer algo mais lúdico no seu trabalho, né, no seu documento, isso aqui é o essencial, tá? Pronto, olha aí. Então, dá para ver muito bem, né, que o texto ele fica invadindo essa parte. Bom, a próxima forma que eu tenho para mostrar para vocês é através. Tá? A forma através, ela também é usada praticamente como a justa. Tá? Ela não tem muita diferença e a gente pode até passar já para a próxima. A próxima aqui é superior e inferior. A superior e inferior ela vai ser como a alinhada ao texto, só que com a diferença de que ela não permite texto nenhum, nem na esquerda nem na direita. Então, ela, de certa forma, não vai quebrar o seu texto, né? Não vai estar criando uma linha grandona no seu texto, mas ela vai quebrar o seu texto na parte da linha superior e inferior. Tá? Ela nunca vai deixar textos dos lados. Bom, e as últimas duas é atrás do texto, que a sua imagem vai ficar literalmente atrás do texto,
e a outra é na frente do texto, que também eu não preciso explicar muita coisa, né? A imagem fica na frente do texto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula simples, aula bem rápida, sobre as opções de layout, como trabalhar com imagem no Word. E se você curtiu até aqui, se você assistiu o vídeo até o final, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente. Isso ajuda ao YouTube perceber que as aulas estão sendo produtivas para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, por ser essa pessoa maravilhosa que você é, e até a próxima. Tchau, tchau.